Olá, boa noite. O que é homofobia? Por que ela acontece? O que fazer em situações de violência? Pode ser considerada crime? O que diz a legislação sobre o assunto? Saiba mais agora no Jornal da UFO. A homofobia pode ser mensurada pelos números que demonstram a violência. As estatísticas assustam e os relatos mostram a gravidade do problema. Arco-íris depois da tempestade. É assim que Saulo gosta de explicar a bandeira LGBT. O estudante de filosofia tem 21 anos e é gay, mas às vezes precisa esconder essa última informação. Às vezes eu tenho que colocar uma máscara, eu tenho que me fantasiar de uma coisa que eu não sou. Ao entrar dentro de um ônibus, muitas das vezes eu tenho que fechar a cara, ser o machão da sociedade, ou ser aquela pessoa que não é o afeminado, ou não dá a pinta, porque eu posso sofrer um ataque como tantas outras pessoas. E a gente tem medo de sair de casa e ser atacado gratuitamente. Ele foi agredido fisicamente há mais ou menos 2 anos no centro da cidade de Uberlândia. Havia acabado de sair de uma balada com vários amigos meus e a gente indo embora dessa balada e veio um cara falando que os homossexuais, os gays, ele foi bem enfático, os gays teriam que morrer e começou a vir para cima, dando murros e socos e a gente tentando se esquivar, e quando é fé veio mais outras pessoas acompanhado desse cara que provavelmente estava um pouco alcoolizado, e assim, foi um episódio bem chato. Depois disso a gente fez boletim de ocorrência e tentaram achar as pessoas, né, mas não ficou diz por me diz. Fabrício foi agredido no início deste ano. Na época, ele fazia graduação no campus Pontal, em Ituiutaba, e organizou um coletivo para promover debates sobre questões LGBT dentro da universidade. A gente teve uma discussão pela internet, pela página da universidade, que foi organizada por alunos para debates. E em um certo dia, né, em março desse ano, eu encontrei com ele por acaso na rua, após sair de uma sorveteria, e ele me cuspiu e me chamou de viadinho, e que viadinho teria que apanhar. E nisso eu dei as costas, continuei andando, e aí um pessoal que estava à frente disse que ele estava correndo atrás de mim, e foi o prazo de eu desvencilhar dele, e em seguida a gente acabou entrando em confronto, e aí eu abri um boletim de ocorrência, fiz o boletim de ocorrência, né, entrei com um processo contra ele. A universidade se manifestou, disse que o aluno tinha sido jubilado já. Além do coletivo, Fabrício também faz parte do Núcleo de Estudos de Gênero do Instituto de História da UFO. O tema do mestrado dele também tem relação com estudos de gênero e sexualidade. O cinema do Rogério Sganzella, ele tinha como objetivo levantar outras questões, fazer uma crítica à classe média brasileira e colocar no enquadramento as questões da liberdade feminina e as questões da homossexualidade, as questões da prostituição, todas essas questões que não eram trabalhadas pelos outros cinemas de forma direta. Então ele, por meio dessa estética, tentou problematizar essas identidades que são subalternas, esses temas que são considerados tanto pelos cineastas quanto por alguns intelectuais como menores. Mas nem todas as vítimas sobrevivem para denunciar o que sofreram. Em 2017, 445 pessoas foram assassinadas por serem gays, lésbicas, bissexuais, travestis ou transexuais. Isso é mais que uma morte por dia. A cada 19 horas, uma pessoa da comunidade LGBT é assassinada no Brasil. Esse é o maior número dos últimos 38 anos, período em que o Grupo Gay da Bahia faz o levantamento, divulgado pela Agência de Notícias do Governo Federal, Agência Brasil, em janeiro de 2018.
Outro dado alarmante. A Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos recebeu 725 denúncias de violência, discriminação e outros abusos contra a população LGBT no primeiro semestre de 2017. Vamos respeitar o próximo, né? Tá ocorrendo aí na internet agora a questão de todo mundo segurar a mão de todo mundo, ninguém soltar a mão de ninguém, né? Então, assim, as pessoas negros, LGBTs, homens, mulheres, hétero, branco, negro, todo mundo, vamos nos respeitar e vamos segurar todo mundo, a mão de todo mundo, para obter essa comunhão, porque assim a gente vai levar mais respeito, mais amor, solidariedade, tudo que tem de bom para o mundo, para o Brasil, que estamos muito precisando nesse momento, né? Para falar mais, então, sobre o assunto, nós convidamos a Georgia Mitrano, que é professora do Instituto de Filosofia da UF. Boa noite, professora, bem-vinda. Boa noite, obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigada. E aqui ao meu lado também está a Amanda Gondim, que é advogada. Boa noite, obrigada pela presença, Amanda. Obrigada, boa noite. Obrigada pelo convite. Nós começamos então o Jornal da UF com uma importante reportagem que mostra, infelizmente, essa questão da insegurança. Amanda, hoje a legislação prevê a homofobia como um crime, sim ou não, e por quê? Infelizmente ainda não há um tipo penal próprio que a gente chama no direito para a homofobia. No caso, ela não é um crime em si, mas ela consegue ser trabalhada nas legislações já existentes para outros crimes. Há um projeto de lei a ser tramitado que tenta inseri-la no contexto do crime de racismo que já existe, colocar lá um dos motivos de discriminação por questão de orientação sexual. Ainda não foi aprovado, mas existe, que é um avanço importante dessa discussão no nosso país. As legislações que já existem, nós costumamos trabalhar adequando-as no sentido das contravenções penais ou também nos crimes de ódio, por assim dizer, que são chamados. Então, quando uma pessoa sofre violência, ela é orientada por advogados a enquadrar essa violência no boletim de ocorrência como discriminação por caráter de orientação sexual. São os mecanismos que nós temos também. E algumas leis específicas no âmbito administrativo também, com relação ao tratamento entre servidores, no serviço público, e por categorias também, médicos, ou tudo que há uma entidade representativa, a gente consegue fazer um movimento para acionar administrativamente a responsabilidade daquela pessoa diante do ato que ela possa ter cometido, né? De violar uma pessoa ali no seu direito de intimidade por uma questão sexual e de orientação sexual. Certo, nós vimos na reportagem, infelizmente, os dados são alarmantes, não é mesmo, professora? O Brasil, como que você vê o Brasil nesse cenário, diante desses dados tão preocupantes? Então, primeiro eu quero falar que eu estou aqui numa posição meio desconfortável, ao mesmo tempo muito importante para mim, porque eu sou uma mulher cis hétero. Né? Depois a gente até explica o que é isso. Então, eu não estou no grupo LGBT. Mas a gente sabe que o Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. Antes de nós começarmos, nós falávamos que é o lugar mais perigoso no mundo para LGBT, no mundo ocidental, obviamente, que é disso que a gente fala. Então é alarmante na medida em que as pessoas estão inseguras, e inseguras por causa de ignorância e preconceito. Algo que é naturalizado dentro das várias espécies animais, algo que foi naturalizado dentro da história do homem, simplesmente se tornou um motivo de violência. E parece que nos últimos anos, com a divulgação e com o que a gente chama da saída do armário, essa violência vem crescendo de uma maneira explícita, muito forte e muito triste, porque as mortes que a gente sabe e as mortes que não são detectadas como crimes, né, de orientação sexual, elas estão aí presentes. E você comentou, antes da gente prosseguir com essa questão, explica pra gente melhor, cis e hétero. Você explicou? Isso, explica pra gente essa definição. Então, o que é uma pessoa cis? Eu sou uma mulher que nasceu num corpo biológico de mulher e me identifico com esse corpo biológico. Eu sou uma mulher hétero porque eu gosto de pessoas do sexo oposto. Apesar de hoje haver umas discordâncias sobre o termo hétero e homo, mas tudo bem. Então, eu estou numa posição, entre aspas, confortável, porque apesar da misoginia, apesar do machismo, eu não sou discriminada pela minha orientação sexual, nem pelo meu gênero.
E é uma questão muito séria, porque no caso, levando agora a abordagem da homofobia, esse critério, né, da orientação, muitas pessoas às vezes não respeitam. Como que funciona, Amanda? Os advogados também podem orientar nesse sentido? Já que talvez a sociedade não consiga lidar com as diferenças, como então a pessoa pode se posicionar para ter os seus direitos cumpridos? Então, essa é uma questão bem delicada, assim, na advocacia com um olhar mais ativista, que é a minha forma de enfrentamento, até pelas questões com as quais eu lido, das minorias e tudo. Por exemplo, levantar a nossa orientação sexual se torna um ato político também. As pessoas, eu não precisaria me tratar como uma advogada lésbica se não houvesse todo esse histórico, né, de violência, de invisibilidade nossa, sobre todas as questões de direito, e é o que acontece na prática também. Então, o papel da advocacia nesse sentido é trazer à tona para essas pessoas os direitos, para que eles sejam efetivados ali, porque existe, constitucionalmente, nós temos os direitos ali, que a gente chama que estão ali prerrogados, mas eles, na realidade fática, existe, né, uma diferença muito grande. O direito está aqui e a realidade está um pouco mais embaixo. Então, são os conhecidos direitos fundamentais? Sim, exatamente, as garantias fundamentais, que ali nós encontramos o respeito pelas diversidades, que ninguém deve ser discriminado por nenhuma característica pessoal ali, né, seja etnia, cor, sexo ou orientação sexual também. Mas há anos de distância entre isso e a realidade que a gente enfrenta. E essa luta pelos direitos, pelas garantias fundamentais, ela é constante. Nunca deve se parar e ela nunca vai parar, porque são questões que tentam nos tornar invisíveis, e as pessoas têm dificuldade de enxergar quando elas não estão na situação do outro também, né? Então, e o judiciário, infelizmente, as leis não foram feitas para resguardar ali as pessoas que de fato estão um pouco marginalizadas da sociedade, para tratar mais do status quo, né, da manutenção das relações de poderes como elas são. Então, o que a gente vem tratar é o contexto de mudança, sim. Então, o nosso enfrentamento ele é sempre trazer à tona das possibilidades que essa parcela da população tem de lutar pelos seus direitos, apresentando o que o judiciário nos dá de instrumento. Não é perfeito, não é o ideal, mas é o que nós temos para trabalhar. Igual eu te falei, para inserir determinados tipos penais, crimes, ações, condutas dentro do que já existe e informar para essa pessoa as providências que ela pode tomar. Certo. Foi até interessante que no final da reportagem o aluno falou belas palavras no sentido assim de todos estarem unidos, né, professora? Em primeiro lugar, a humanidade, o respeito, o amor ao próximo. Isso também pode ser socialmente reconstruído? O que você vê com relação a isso? Bom, eu acho que demanda aí uma coisa que é a mais importante, que se chama educação. E nós vivemos um momento, e é até importante a gente estar aqui, de menosprezo pela educação e pelo profissional que nós somos, educadores, professores que estudamos, formamos. Então, assim, se nós pensarmos, eu penso muito na filosofia antiga, nos pesquisadores que falam de Platão, Aristóteles, né, que se voltam aos gregos. Quando a gente pensa no pensamento grego, que a criança aprende na escola, e claro que eu não preciso falar isso na escola, mas o que nós temos? A coisa mais natural era que o amor era entre iguais. Eu já falei isso aqui numa outra vez. Exatamente, o verdadeiro amor só poderia acontecer entre iguais. E toda a primeira experiência sexual se dava entre iguais. Na verdade, no caso da mulher, ela era apenas um objeto para procriação. Né? Então, nós tínhamos esse detalhe que nós não temos mais. As coisas foram mudando. E aí vem o cristianismo, vem o judaísmo, uma série de religiões. E essa questão religiosa num país laico como o Brasil, ela tem criado problemas. Não é só o Brasil, eu sempre brinco muito, quem dera que fosse só o Brasil. Porque é só um país para você resolver o problema. Né? A gente fala porque é o contexto que a gente está inserido. Exatamente. Né? Mas nós vivemos um problema de ignorância. A ignorância no sentido de que eu não permito que o outro seja aquilo que ele é, na beleza do que ele é. Eu falo isso e falo com muito prazer. Os meus filhos não conseguem... Eu tenho um filho de 7 anos e um filho de 11, vai fazer 12.
Eles não conseguem entender quando alguém questiona se alguém é gay, se alguém é lésbica, se alguém é trans. É claro que você explica quando é menor, por causa da normatividade a qual eles estão impostos. E eles falam assim, mas por que essa pessoa pergunta isso? Porque é uma coisa que é natural. Então, para eles, um casal hétero, um casal homoafetivo, um homem trans, uma mulher trans, é tão naturalizado quanto qualquer outra coisa, e isso traz um respeito, um carinho, uma diversidade que causa a eles o estranhamento justamente no contrário. Então eu falo assim, a educação. E com a educação a gente dirime preconceitos. Não que nós acabemos com eles, porque nós todos temos, eu gosto de brincar, pré-conceitos. Ou seja, conceitos pré-estabelecidos. Claro, é cultural, a gente vai demorar, mas uma educação básica, boa, com discernimento. E eu gosto de pensar nisso como filósofa, e eu sou uma filósofa contemporânea, eu trabalho com um negócio de pensador vivo, eu sempre brinco com isso, ou defunto fresco, viu? O filósofo morreu há pouco tempo. Mas são os gregos lá atrás que nos fazem olhar sem essa discriminação, pelo menos nesse caso. Professora, daqui a pouco então a gente volta nesse contexto histórico, ok? Com a nossa conversa. Agora é hora de conferir como fica o tempo amanhã em Uberlândia e outras cidades da região. Pode preparar o guarda-chuva porque na terça-feira deve chover em Uberlândia, a partir do período da tarde. Os termômetros podem marcar temperatura mínima de 19 e máxima de 30 graus. Mínima de 19 e máxima de 30 graus também em Patos de Minas. Pode chover principalmente à tarde e à noite. Previsão de pancadas de chuva a partir da tarde em Monte Carmelo. A temperatura mínima prevista é de 20 graus e a máxima pode chegar aos 31 graus. Possibilidade de chuva com trovoadas em Ituiutaba nesta terça-feira. A temperatura mínima pode chegar a 21 graus e a máxima fica em 33. Em Patrocínio deve chover à tarde. As temperaturas variam entre 17 e 29 graus. O que diz a psicanálise sobre a homofobia? Saiba mais depois do intervalo. Voltamos já. Começou hoje a Feira Ciência Viva. Este ano o tema é Ciência para a Redução da Desigualdade. Estudantes da rede municipal e estadual apresentam pesquisas sobre vários assuntos. Olha só. Lugar movimentado, alunos dispostos a aprender e a compartilhar a pesquisa. Esse é o objetivo da Feira Ciência Viva, que está na 23ª edição. O próprio tema, já coloca, principalmente nos dias de hoje, a desigualdade. Então, se nós, de alguma forma, fazemos ações para superar e reduzir as desigualdades, nós estamos cada vez formando cidadãos melhores. Então, essa formação, esse processo de formação é o que fica do evento. Então, é uma formação onde os alunos discutem todas as formas de desigualdade. E, logicamente, como a ciência contribui para essa redução. Ao todo, são 100 estandes que apresentam assuntos atuais. A professora de língua portuguesa da ESEBA orientou o estudo de 2 alunos sobre a representação da mulher no repertório mais ouvido por brasileiros. Esse tema partiu do interesse deles em pesquisar como a mulher é representada nas canções. E por que canções? Porque canções é uma forma mais democrática, todo mundo tem acesso, todo mundo escuta. Então eles resolveram pesquisar como a mulher é retratada nas músicas, mais ouvidas por brasileiro. E aí a gente criou alguns critérios científicos para embasar essa discussão, que toca também na questão de gênero, Porque hoje é preciso embasar-nos cientificamente para levar reflexões mais fundamentadas sobre a questão de gênero tão necessária de discussão e reflexão nos dias de hoje. Além das apresentações dos estudantes, o evento foi marcado por protestos. Rostos pintados e frases com a palavra censura chamaram a atenção. Esta professora foi avisada poucas horas antes que o trabalho que ela desenvolveu com alunos sobre sustentabilidade não poderia ser apresentado, o que gerou insatisfação. Chegou para mim às 22 horas que não era para apresentar nenhum trabalho da rede municipal. Aí eu procurei,
Liguei para o pessoal da escola e liguei também para o pessoal da Secretaria de Educação. E falou que não era para trazer nenhum trabalho. Quando nós chegamos aqui hoje, que eu vim com o trabalho da rede estadual também, aí eles já tinham colocado nas plaquinhas, vetado pela prefeitura. E até o meio-dia, quer dizer, até agora, nós ainda não temos nenhuma informação porque foi vetado. Nós não temos nenhum posicionamento oficial, né? Mas foram trabalhos da rede municipal. Então, eu não posso realmente falar o motivo, mas eles não vieram. Enfim, é isso. Segundo as notícias que chegam, é devido a alguns problemas com alguns títulos de alguns trabalhos que apontavam para discussões de gênero. Mas eu não tenho não tenho uma nota oficial da prefeitura sobre isso. Teve família que veio de longe só para apresentar o trabalho que levou horas para ser concluído. Seu José trouxe o neto de Martinésia, mas acabou perdendo a viagem. É uma decepção muito grande, porque a gente trabalha, procura lutar para que os filhos e os netos tenham um bom caminho, né? E chega na última hora, a gente contar com as pessoas que estão ali para ajudar e estão atrapalhando, né? Porque esse negócio de ter vedado essa apresentação, as crianças dão um baque muito grande, atrapalha as crianças. A gente vê que as professoras, diretora quer trabalhar, não tem condições de trabalhar porque eles não ajudam. Projeto que deixou Samuel empolgado e depois desmotivado, porque não teve a oportunidade de apresentar o trabalho que tanto se dedicou. Fiquei muito chateado. Eu até chorei mesmo lá na minha casa, né? Eu fiquei muito empurrado. Aí depois a minha mãe conseguiu me acalmar. E a nossa equipe entrou em contato com a Prefeitura Municipal de Uberlândia para saber o motivo do comunicado que impediu alguns estudantes de apresentarem trabalhos relacionados à temática de gênero. Até o horário desta edição, não recebemos resposta. Como podemos observar a homofobia do ponto de vista da psicologia? A repórter Letícia Brito conversou com especialistas sobre um assunto. Eu vou conversar com o psicanalista Renato Lemes para entender como é a homofobia do ponto de vista da psicanálise. Renato, bom, muito obrigada por nos ajudar a entender essa questão. Como é que a psicanálise observa e enxerga a homofobia? Então, a psicanálise, na verdade, tem um olhar bem objetivo sobre a questão da homofobia, né? Mas é importante a gente voltar um pouco à questão, porque a psicanálise entende que todo mundo nasce da mesma forma, que é ainda não hétero, ou não homo, ou não bi. Então, a gente ainda não fez nossas escolhas inconscientes, né, de qual que vai ser o nosso objeto de desejo, digamos assim. E na medida que a gente vai crescendo, a gente vai fazendo essas escolhas, a gente vai tendo esse direcionamento próprio, né? Que a gente fala da orientação sexual, como que a gente orienta a nossa própria sexualidade. Professora, você estava naquele ponto, né, da Grécia Antiga. Vamos explicar, até foi interessante esse ponto de vista da psicologia, né, da homofobia. Como que é possível relacionar história e psicologia? Então, na verdade, a psicologia é uma ciência muito recente, ela data do século XIX. É a mãe de todas. Na verdade, a gente tem relatos, a gente fala da homofobia e aqui eu acho que a gente deveria até traduzir como LGBTfobia. Né? Outro dia eu tive uma aula com a Sayonara, que é uma das primeiras de Uberlândia, se não me engano a primeira, e ela me explicou que até que o queer ainda não foi aceito no Brasil, porque eu sempre uso muito queer, e ela estava me explicando. Então, LGBTfobia. Mas nós temos relatos históricos, por exemplo, tinha uma escrava, que era um homem, então para a gente trabalhar com todo esse leque, que não é só a lésbica, o gay, e na verdade as lésbicas são as que têm menos visibilidade, infelizmente, dentro desse cenário, mas que ele já, e aí eu vou chamar ela de ela, parece que era século XV, XVI, se vestia como mulher, se não me engano, se autodenominava Vitória, morava em Portugal e todos entendiam que era uma mulher. Isso eu estou falando de séculos e séculos atrás. Nós temos relatos ao longo das mulheres que se entendiam como homens,
Nós temos relações homoafetivas em todas as direções. A diferença que eu volto a dizer está na educação. A educação, por exemplo, quando você vê uma matéria dessa, matéria de gênero, então eu não vou poder falar sobre artigo definido A e artigo definido O na língua portuguesa. Isso é de uma ignorância atroz. Porque exatamente nós não temos o it do inglês, nós temos o o e o a que nos definem e o gênero está ali posto. A gente fala muito sobre essas questões e a filosofia vai trazer desde a Grécia, a gente vai falar um pouco sobre isso, e obviamente falando sobre machismo, falando sobre uma série de outras questões que eu nem chamo de machismo no mundo antigo, eu chamo de misoginia. Para mim, machismo, infelizmente, é um conceito moderno, era pior ainda antes, datando do século XVIII, na minha perspectiva como pesquisadora, mas a história, ela mostra que isso sempre existiu. A diferença é, por que nós preferimos ver essas pessoas dentro do armário? Por que eu prefiro a frase, um filho morto ou um filho gay, mas eu adoro o dinheiro do filho gay quando ele morre? Eu acho que são perguntas muito sérias que devem ser respondidas. Certo. E nós, inclusive, nossa equipe, foi perguntar para a opinião acadêmica, para os estudantes, o que eles pensam quando o assunto é homofobia. Vamos ver as respostas? Acredito que a homofobia seja mais forte entre as pessoas mais velhas, as pessoas que não teve tanto contato, acredito, com teorias que dizem que todas as pessoas são iguais, independente da escolha dela. Então, acredito que nós, assim, da universidade, carregamos muita ideia que todo mundo é igual, independente, como eu disse, da escolha. Então, eu acho que sempre teve, é uma coisa que as pessoas têm dificuldade de lidar com alguém que é diferente dela. Então, a gente vive numa sociedade muito patriarcal, que acredita que existe uma família tradicional brasileira, sendo que, para mim, um tipo de família tradicional é mãe solteira, cuida dos filhos depois que o pai saiu de casa. A homofobia, na minha opinião, é qualquer tipo de agressão que venha a ter algum dano físico, ou psicológico, ou de moral, ético, para uma pessoa que é LGBTQ+, na verdade, da comunidade, e que de alguma forma ela se sente atacada, isso pode agravar problemas psicológicos. A última fala do estudante, Amanda, poderia ser uma forma de entender o conceito, a ideia de homofobia? Sim, ele foi bastante claro na fala dele e bastante correto também. O entendimento que se tem é esse mesmo que ele disse, qualquer forma de discriminação ali, que seja moral ou psicológica, que faça com que a pessoa se sinta, ferida emocionalmente, psicologicamente, moralmente, fisicamente, porque a violência ela vai escalonando, seja no paralelo de violência de gênero contra mulheres ou contra LGBTs. A violência ela sempre vai escalonando. O que as pessoas tendem a atentar mais é quando ela chega num caráter físico já, mas para chegar aquilo ali, provavelmente já outras formas de violência foram acontecendo. Inclusive, nós tivemos recentemente, aqui no Campus Santa Mônica, uma movimentação dos próprios estudantes da comunidade acadêmica, abordando essa questão da insegurança, com relação a esse público. E é muito importante, então, pensar essa questão enquanto sociedade e também a legislação talvez mudar. Em quais aspectos você acha? Sim, é importantíssimo que se tenha um crime específico, que é caracterizando a homofobia, LGBTfobia, porque você traz a visibilidade para a questão, você traz a gravidade, a seriedade daquela questão que deve ser tratada como tal. Se há algum fato, algum tipo que a pessoa cometa um ato contra uma pessoa nesse sentido, ela tem que ser punida de uma esfera mais grave, ela tem que ser considerada na seriedade do fato, porque o Brasil é o país que é mais perigoso para essa população. Então, se você não tem uma lei que respalda isso, você só consegue ratificar essa condição, esse estado de terror que nós vivemos. Esse estado de medo, de constante medo de esconder a própria identidade, de não demonstrar características que possam ser rotuladas, que possam ser tidas como um alvo, porque as pessoas realmente elas não têm uma segurança jurídica, que é o que a gente fala, para que a gente se sinta seguro ao andar na rua, ao denunciar os instrumentos também, a levar um fato que aconteceu comigo, uma forma de violência. E falando em denúncia, e quem, por exemplo, é ameaçado, o que pode
o que as pessoas podem fazer? Então, aí existem os crimes, as contravenções penais e os tipos penais de ameaça, por exemplo, lesão corporal, vias de fato, que são as agressões. Ela vai agir como qualquer outro tipo de crime, como se ela não fosse LGBT. Ela vai fazer o boletim de ocorrência e, na hora do boletim de ocorrência, lá, preenchendo, ela vai manifestar que foi um crime caracterizado por uma discriminação de caráter sexual, de orientação sexual. Existe em Minas Gerais um boletim de ocorrência, ele vem para isso já, com essas vertentes, se é violência doméstica ou se é uma questão nesse sentido. Daí já gera dados também que são importantes para as políticas públicas, para que elas existam e possam ser efetivadas. Isso é uma coisa muito importante para que as pessoas cheguem às autoridades e façam e reportem os relatos das ameaças que sofrerem, dos crimes, porque é importante para que a gente tenha respaldo também na hora de brigar pelos nossos direitos, né, pelas leis, por um legislativo mais atuante na nossa causa. Certo. Para a gente encerrar, então, professora Geórgia, o caminho para o respeito ao próximo, respeito às escolhas pessoais, em diferentes vertentes que nós conversamos aqui hoje, é educação? Deixa sua mensagem final. Então, eu diria que a educação, e lembrando o seguinte, não é uma escolha, é uma orientação. E o DSM não trata como doença uma orientação sexual. Em compensação, as fobias são doenças tratadas pela Organização Mundial de Saúde. O LGBT-fóbico e o homofóbico, ele é doente. Tá certo, muito Então, obrigada. o respeito estaria talvez aqui. A gente tratar a educação cura talvez algumas doenças, como o preconceito. Ok. E você já sabe quais eventos acontecem esta semana na universidade? Ainda não? Então anota aí. Olá pessoal, estes são os destaques de atividades que acontecem na UFO esta semana. Amanhã tem o segundo dia do evento Palestra sobre Filosofia, Poesia e Educação. O professor Paulo Borges, da Universidade de Lisboa, é o principal palestrante e vai falar sobre budismo e hinduísmo. A participação é gratuita, não precisa fazer inscrição prévia e tem emissão de certificado. É no campus Santa Mônica, no bloco 5O, auditório C. Amanhã tem o Universidade em Xeque, Expansão, Acesso e Permanência. O Observatório de Políticas Públicas do Instituto de Ciências Sociais promove o debate sobre as condições que as universidades públicas enfrentam na atualidade, principalmente a UFO. É uma mesa de debate para discutir conceitos como expansão, cotas, assistência estudantil, retenção e evasão. Na quarta-feira, dia 14, tem o curso Sexualidade, Identidade de Gênero e Universidade. A intenção é formar professores da educação superior para a compreensão e manejo pedagógico das relações culturais e de gênero. O curso também acontece nos dias 29 e 30 deste mês. É nos blocos 5O e 5S, no campus Santa Mônica. Tudo gratuito e o link para inscrição está lá na página de eventos da UFO. Por hoje é isso, até a próxima! Professora Geórgia, muito obrigada pela sua participação. Volte sempre ao Jornal da UFO. Eu que adoro, agradeço, lembrando que educação cura muita coisa. Tá certo, educação é o caminho, né, para tudo. Amanda, muito obrigada também pela sua participação. Imagina, eu que agradeço. Para você, então, uma ótima noite. Te espero amanhã no Jornal da UFO, às 7 da noite. Até lá.